Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição do Band Placar, que tem oferecimento Bandbet. Sextou, como o Bernardo Ramos gosta de falar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque esse sábado temos jogos importantes, 25ª rodada do Brasileirão, e o Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário. O Vasco joga em casa, é uma boa notícia. Sim, até porque o Vasco voltou a vencer em sua casa, mas o Cruzeiro é daqueles visitantes, Berna, que ninguém gosta de receber em sua casa e ainda está brigando pelo campeonato. Depois do tropeço, vale chamar de tropeço, o empate do Flamengo no Maracanã diante do Vasco? O Flamengo tropeçou. É um clássico, mas não tropeçou. Deixa de ser um tropeço do Flamengo. Então tá tudo meio aberto aí no Brasileirão e o Cruzeiro tem chance. Enquanto tiver chance matemática, tem chance. Claro, e o Cruzeiro tá jogando muito bem, né? Eu não considero o Cruzeiro fora da briga pelo Campeonato Brasileiro, não. Afinal de contas, tem algo muito relevante em relação aos concorrentes diretos, que são Palmeiras e Flamengo, pelo menos neste momento. As duas equipes citadas disputam ainda a Libertadores da América. Sim. O Cruzeiro só vai ter Copa do Brasil e é depois do término do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro, como aconteceu nessa semana, vai acabar disputando em meio às rodadas, disputando treinos, né, em meio às rodadas das competições sul-americanas, né? Lembrando que o Cruzeiro deu um papelão na Sula ao ser desclassificado na fase de grupos, um grupo que era muito fraco, tinha União Santa Fé, Muxuque e Runa, mesmo assim o Cruzeiro acabou sendo eliminado. O Cruzeiro tem um problema para essa partida contra o Vasco da Gama, o zagueiro Vidalba está fora do jogo, o jovem Jonathan Jesus, revelado pelo Ceará, será o substituto dele e vai jogar ao lado do Fabrício Bruno, que se reencontrou com a camisa do Cruzeiro. Na lateral direita joga o William e na lateral esquerda o Kaique. Mais à frente, a boa notícia é o retorno da dupla Lucas Romero, pitbull argentino, e Lucas Silva, capitão do time, remanescente do bicampeonato brasileiro 2013-2014. Matheus Pereira sendo mais do que um pensador, ele é arco e também é flecha. É um exímio finalizador, né? Que vai jogar ali com o Caio Jorge, os dois trocando muito de posicionamento. Christian pelo lado direito e pelo lado esquerdo, Wanderson, ex-jogador do Internacional. Esse sim, um ponta de muita chegada à linha de fundo. Sinisterra é dúvida, né? Como sempre se machuca, a gente alertou sobre isso no Band Placar, um jogador de qualidade, mas que sofreu muitas lesões, principalmente na época em que defendeu o Bournemouth da Inglaterra. Falando rapidamente sobre o Vasco da Gama, se há problemas na escalação provável do Cruzeiro, do lado Cruz Maltino, o técnico Fernando Diniz conta com 2 retornos. Robert Renan, zagueiro, que saiu no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo por causa de uma concussão e teve de cumprir o protocolo de afastamento. E o Ryan, joia de São Januário, autor do gol do empate contra o Rubro Negro no Maracanã, no Clássico dos Milhões, no último domingo, ficou fora por suspensão do jogo em que o Vasco quebrou o jejum ao vencer o Bahia por 3-1 em São Januário e está de volta ao ataque, que deve ter ainda Verratti, Nuno Moreira, com o Felipe Coutinho, que está jogando bem atrás do centroavante argentino. E claro que a Bandbet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponta sua câmera para o QR Code que está na tela e aí você será direcionado para a capa do site da Bandbet e lá já está o mercado para os jogos deste sábado, ok? São 2 jogos às 6h30. Tem esse jogo do Vasco da Gama contra o Cruzeiro e tem a partida entre Juventude e Internacional, sobre a qual já falamos e falaremos adiante aqui em outras edições do Band Placar. É o seguinte, Isa, o Vasco está pagando R$3 para cada real apostado, em contraponto, o Cruzeiro, que vai muito bem fora de casa, é um visitante indigesto, pagando R$2,50 na Bandbet, ou seja, uma odd maravilhosa para a equipe da Raposa. E aí? Nós vamos de Cruzeiro nesta sexta-feira. Como canta a torcida do Cruzeiro, a imagem do Cruzeiro resplandece. Tá aí, então, a Isa é pé quente, hein? Então faça sua fezinha nesse jogo. É claro que vale. Lembrando que teremos no domingo, às 2h mais 40 minutos da tarde, uma live especial sobre os jogos do domingo. Tá? Então vai ter Bahia e Palmeiras, vai ter Corinthians e Flamengo. Tudo para você, eu estarei lhe acompanhando no canal Esporte na Band. Portanto, marque aí na sua agenda um pré-jogo com as melhores odds do mercado no domingo, às 2h40 da tarde, no horário de Brasília. A gente fala sobre o futebol brasileiro, mas daqui a pouco tem um super clássico
no futebol saudita, a partida que será disputada em Jeddah entre Al Ittihad e Al Nassr, Isa. Jogaço de bola e talvez seja o melhor momento das duas equipes nos últimos tempos, né, Berna? Porque o Al Nassr era muito forte, mas não se provou com nenhum título. E o Ittihad é o atual campeão da Liga Saudita, foi campeão na última temporada e quer manter o título dentro da sua casa. Hoje o jogo é no King Abdullah Sport. E um confronto entre Benzema e Cristiano Ronaldo, a gente não pode deixar de falar. E outra coisa, Berna, acho que o Jorge Jesus já muda de cara esse time do Al Nassr. Sem dúvida. Tanto que, ofensivamente, o time está voando até numa nova formatação e com quase 5 atacantes. Inclusive, o Jorge Jesus elogia muito bem, óbvio que é muito bem o Ângelo. Sim. E muda ele de posição e fala, como ponta, o Ângelo ia ser mais um na carreira. Jogando no meio campo, pode ser, eu posso dar um futuro diferente a ele. Exatamente. O Ângelo, que surge como ponta no Santos, é negociado com o Chelsea, foi emprestado para o Estrasburgo, voltou para o Chelsea, não foi utilizado, e o Al Nassr o recrutou. E como você bem disse, aliás, são os dois jogadores que atuavam como pontas aqui no futebol brasileiro e têm jogado como meio-campistas no time do Al Nassr, o Wesley e Ângelo, né? Muito próximos ali do Marcelo Brozovic, que é um jogadoraço croata, que é um volante, né? E aí, numa das pontas, Kingsley Coman, jogador que veio do Bayern de Munique, né? Vai jogar, é um cara de muita velocidade, de um drible curto, e aí a gente vai ter os dois atacantes. João Félix, há muito tempo, deixou de ser um meio-campista, até pela postura um pouco indolente, né? Um jogador que não gosta muito de marcar. E o Cristiano Ronaldo, brigando pelo gol 1000, já tem 945 tentos anotados na carreira. Claro que é o grande destaque. Ele não atuou na partida da Copa do Rei Saudita no meio de semana. Foi poupado. Exatamente. Contra o Jeddah, inclusive, na mesma cidade, né? Vitória do Al Nassr por 4-0, fora o baile. Então, é um time muito forte, esse armado pelo Jorge Jesus, que tem um zagueiro muito bom, antes de você falar, que é o Íñigo Martínez, que era titular da equipe do Barcelona. Perdeu o Aymeric Laporte, que voltou a jogar no Atlético Bilbao, mas ganhou o Íñigo Martínez, que é um zagueiraço. Tá jogando muito bem, realmente. A ida do João Félix ao Al Nassr causou muitas críticas, né? Principalmente na imprensa portuguesa. E acho que no fim tá sendo bom, Berna, porque ele tem do lado Cristiano Ronaldo. Sim. Cristiano Ronaldo é daqueles que influencia todo mundo que tá do lado dele. Então, você tá com preguiça para treinar? Não, você vai treinar. Você tá com preguiça para correr? Você vai correr. Então, acho, no fim das contas, uma coisa positiva para o João Félix, a presença e os conselhos que o Cristiano deve dar a ele. Isa, assim, um jogador que tem ainda 25 anos de idade. A marca dele é uma preguiça. É indolente, é preguiçoso. Acho que esse é o termo mesmo, né? Um jogador que teve N oportunidades na carreira, surgiu como um pequeno fenômeno no Benfica, revelado pelo Renato Paiva, inclusive. E aí teve várias oportunidades em times de ponta no futebol europeu, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan, na última passagem dele, foi um horror com a camisa rossoneira, e aí foi contratado pelo Al Nassr, né, para ser um cara para atuar ao lado, como você bem disse, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem um nível de excelência ali no que diz respeito à preparação, ao treinamento, ao desenvolvimento de carreira, tomara que influencie, né, positivamente o João Félix, que é um jogador que é um sono danado, parece que está desligado o tempo todo. Exatamente. É uma pena porque talento ele tem e tem apenas 25 anos de idade. Né? Parece que já tem 35 anos de idade. O Robozão tem 40, já é um quarentão, né? E dá uma aula de comprometimento em relação ao compatriota dele. Vamos botar na tela as principais oportunidades do mercado para você. Na BandBet, você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e será direcionado para a capa do site da BandBet. E na capa você tem uma seção logo aqui no topo, né, chamada Eventos Populares. E aí você tem aqui o menu, na horizontal, e aí você vai achar o jogo entre Al Ittihad e Al Nassr. É o seguinte, Isa. O Al Ittihad joga em casa, é o atual campeão, tem um ataque composto por Diaby, Benzema e Bergwijn e tá pagando muito mais, não é pouco mais não, é muito mais do que o Al Nassr. 3,65 contra 1,71. Isso tudo para cada real apostado, com um empate pagando 4,50. Também é uma oportunidade espetacular de mercado, né?
Então, Isa, é o seguinte, o Al Nassr me parece mais time nesse momento, até mais bem treinado, embora o Laurent Blanc já tenha um trabalho de longo prazo e é o atual campeão à frente da equipe aurinegra. Mas o Al Ittihad não pode ser levado por qualquer um, né? Então, é um time que joga em casa diante do seu torcedor. É um time forte, Isa. Vamos no quê Eu queria ir no visitante, mas eu vou no empate porque tá pagando muito bem. 4,50, uma clássico, baita odd. É um clássico em Jeddah. O Al Nassr, como a gente falou, jogou na terça-feira na cidade, ficou por lá mesmo, já se acostumando com o ambiente que geralmente é hostil nos jogos do Al Ittihad. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha. A bola vai rolar daqui a pouco, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, para o grande clássico saudita. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!